Oi, gente, bem também? No Papo de Política Doce de hoje, nós vamos falar do mimimi que causou a troca de a dança das cadeiras dos ministérios, que foi feita pelo presidente Bolsonaro nessa segunda-feira. Vamos falar do abuso de poder de alguns dos governadores com medidas drásticas contra a liberdade da população, colocando a polícia contra o povo. Vamos falar ainda de alguns sinais claros de que querem transformar nosso país em um país comunista. Vamos falar ainda da morte lamentável do soldado Wesley na Bahia, que foi morto pelos próprios companheiros por se revoltar e se recusar a cumprir ordens de oprimir a população que precisa trabalhar. E vamos falar ainda para onde estamos caminhando. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, dá uma força, vai lá, se inscreva no canal, curta, compartilha com os amigos, aciona o sininho, deixa o seu comentário. Bora lá pro papo? Bora lá! Troca do comando das Forças Armadas foi motivo para alvoroço e mimimis. Essa fixação que os esquerdistas e essa imprensa lixo têm com o presidente da República chega a ser patética. Qualquer ato do presidente se torna um evento. O presidente troca o comando das Forças Armadas e já começou o mimimi. A imprensa lixo o dia inteiro, o dia todo falando e insinuando um possível golpe, um autogolpe. Não tem nada disso. A troca do comando é prerrogativa do presidente da República. Sempre foi e sempre será. E a saída dos chefes das Forças Armadas, esses cargos não precisam ser colocados à disposição. Eles já estão à disposição do presidente, eles pertencem ao presidente. Mas isso já basta para a imprensa tendenciosa, maldosa, falar em crise, em golpe militar. Agora, o mais absurdo é que não vemos os poderosos se manifestarem, nem a imprensa, quando um colunista, Folha de São Paulo, que na minha opinião se transformou em um jornaleco sem credibilidade, esquerdista, ele pedir em sua coluna um golpe militar contra o presidente Bolsonaro. Peraí, para esquerdalha tudo pode? Até propor um golpe? Isso sim é um ataque à democracia, um incentivo ao crime. Nós vivemos em um país democrático e temos um presidente que governa com a Constituição, e fazer uma reforma ministerial é algo natural em um governo. Na minha opinião, o presidente ele aproveitou a saída do ministro de Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que colocou o seu cargo à disposição do presidente. O presidente aproveitou para fazer algumas mudanças que ele já queria fazer. Vale ressaltar o importante papel que teve o chanceler Ernesto Araújo na conquista de 1 milhão de vacinas da Covid-19 da Índia, que é um país muito mais populoso do que o Brasil e que está atrás do Brasil na questão de vacinação. E mesmo assim, ele conseguiu essas vacinas. Isso mostra uma ótima relação entre os países. E falam em ditadura. Presidente Bolsonaro não é ditador. Eles não enxergam ou não têm coragem para enxergar a verdadeira ditadura, que é a ditadura da toga, do STF. Falta culhões para eles, porque esses não são democratas.
Falando em ditadura, vamos falar dos decretos que alguns governadores estão baixando com medidas restritivas, com proibição do povo de circular, trabalhar, o que é um absurdo. E o papel das Forças Armadas nisso tudo, num episódio triste, lamentável, ocorrido na Bahia, onde o soldado Wesley, foi morto por se revoltar e por não aceitar mais as ordens de combater o trabalhador. Ordens essas do governador Rui Costa, que é do PT. Essas medidas e ordens são abusivas, são autoritárias. De alguns governadores, uma situação difícil até para as forças de segurança. Até onde pode um policial, um agente de segurança se recusar a cumprir essas ordens, mesmo que sejam inconstitucionais? Tudo isso desencadeou essa desordem pública quando o STF, de forma abusiva, tirou do presidente da República a autoridade para coordenar a crise da pandemia no país. E passou para esses governadores e prefeitos que estão batendo a cabeça, usurpando do poder, tomando medidas abusivas contra o povo. Tudo em nome da ciência. Todo mundo virou cientista. Ano de erros sucessivos cometidos por esses insanos ditadores que nos levaram a esta situação de tragédia. Políticos esquerdistas derrotados, usando da desgraça do povo para tentar retomar o poder, a qualquer custo. Até mesmo desviando os recursos que deveriam ser usados para estruturar a saúde pública e não o fizeram. A situação só está piorando e o povo está cada vez mais pobre, mais indefeso. Os números de mortos por Covid-19 no estado de São Paulo só cresce. E nos outros estados também que adotaram essas mesmas medidas radicais de lockdown também. Agora querem culpar o povo por isso? A nós? Não. A culpa é de vocês, governadores. Governadores como Ditadoria, como Leite, como Chagas e tantos outros. E de prefeitos que ainda não tiveram a coragem de defender o seu povo e peitar esses governadores. Fica claro cada vez mais o movimento político da esquerda de tomar o poder. José Dirceu, ex-ministro do Lula, do governo Lula, que foi preso por corrupção e que foi solto por manobras políticas pelo STF, em entrevista ao jornal El País, ele declarou: é só uma questão de tempo a gente tomar o poder. E eles dizem isso abertamente, sem nenhuma preocupação. Querem o poder para sucatear ainda mais e dominar o Brasil de vez, nos transformar em um povo oprimido, subjugado, dependente do poder público, tirar nossos bens, nossa liberdade e nossa dignidade. Durante anos, a esquerda que esteve no poder, ela se estruturou em todas as esferas, infiltrou nos poderes militantes da esquerda para se defenderem e se perpetuarem no poder. Hoje, nós percebemos isso muito claramente nas ações do Congresso, do Supremo Tribunal Federal. Mesmo derrotados por nós nas urnas, eles querem destruir o presidente e levar nosso país ao comunismo. Nós estamos sendo conduzidos para isso. Primeiro usaram da pandemia para nos colocar presos em casa. Reclusão social, lockdown, toque de recolher. Depois censuram as nossas redes sociais,
Só as postagens que eles querem que sejam divulgadas são permitidas. Qualquer outra é excluída. Patrulhamento social, as forças policiais reprimindo o trabalhador, prendendo, agredindo o cidadão de bem por estarem nas ruas, cidades bloqueadas, cerceando o nosso direito de ir e vir e de escolha, prisões ilegais, jornalistas e youtubers sendo presos inconstitucionalmente por crime de opinião. Presos políticos, nós vimos o deputado ser preso por criticar o STF. Congresso submisso, ajoelhado, o presidente sem poder, o Supremo Tribunal Federal tirou o poder de coordenação da pandemia do presidente. Políticos bilionários, enquanto a multidão de pobres tiraram nossos empregos, a condição de manter nossas famílias no básico que é a alimentação. Aterrorizaram a população através das velhas e sujas mídias. As empresas estão falindo. Esmolas do Estado, como auxílio para a sobrevivência. Mídias mentirosas, como a Globo Lixo. Igrejas fechadas, é o local onde o povo busca o conforto, a fé. 1 ano se passou e não estruturaram nada, não fizeram nada. Colapso total à saúde. Onde estão os trilhões de reais que foram distribuídos pelo governo federal aos estados e municípios para o combate à Covid? Nos trancaram cada vez mais em casa, nos proibiram de conviver com as nossas famílias, com as pessoas que amamos, enquanto eles viajam para o exterior, se reúnem, comemoram. Nós estamos proibidos de sair, de andar livremente, cidadãos sendo agredidos em seus comércios, nas ruas, nas praias. Mas nós não vemos o mesmo empenho desses políticos hipócritas em acabar com as aglomerações na Cracolândia, nos transportes públicos que são de responsabilidade dele, governadores com Chagas, né, decretando agora que o cidadão não tem direito à sua propriedade. Depois vem com a maior cara de pau e diz que é fake news. Não, não é fake news não, o senhor tentou e deu errado. Agora vem com essa justificativa imbecil? O povo não é imbecil não. Todos que são oposição a esses ditadores, que combatem esses comunistas disfarçados, são perseguidos. Mandam prender e perseguir aqueles que não rezam na mesma cartilha. Porque a Constituição Federal, essa já foi rasgada há muito tempo. Agora a gente vê que o alvo da esquerdalha é a senadora e presidente da CCJ, a Bia Kicis. Eles não conseguiram impedir a eleição dela para presidente. E agora estão alegando que ela está estimulando o motim da Polícia Militar na Bahia. Agora a culpa é dela. Eles estão querendo instituir o caos no nosso país. Para eles, o quanto pior, melhor. Mas não será tão fácil assim, não. Eu não sou a favor de aglomerações, de violência, mas se o poder público não faz a lição de casa, não resolve os principais focos de transmissão do vírus, que são transportes públicos, baladas clandestinas, a Cracolândia, a periferia, o morro. Como querem oprimir e agredir o cidadão que está andando nas ruas, nas praias, nos parques, no seu trabalho, indo para o seu trabalho, mantendo os protocolos de saúde, sem aglomerar, distanciamento, álcool gel, diabo a quatro. Onde está a lógica, a não ser a de nos dominar, nos oprimir, nos levar à miséria e aí sim controlar a população? A única força que eles ainda não conseguiram vencer é a força e a vontade do povo brasileiro.
mas eles querem com essas atitudes. Mas o povo não vai permitir. Nós somos um país livre e continuaremos a ser livres. Por hoje é só. Um beijo no coração de todos. Fui.